Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glorifico a Deus pelo privilégio de estarmos nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus. Hoje lição de número 4. Estamos estudando a carta de Tiago nesse trimestre, tanto a classe dos jovens quanto a classe dos adultos. Estamos hoje em uma classe única para estarmos estudando a lição de número 4, que tem por tema: seja imparcial e não faça acepções de pessoas. Essa revista e esse tema é bem semelhante com uma revista publicada pela CPAD no ano de 99, e nós estaremos meditando um pouco nesse texto de Tiago, que vai do capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 13. Esse capítulo de Tiago é dividido em duas partes. Nós vamos estudar a primeira hoje, que fala sobre acepção de pessoas, e a segunda parte, que vai ser estudada no domingo que vem, que é sobre as obras. Tiago, ele introduz o assunto no capítulo 2, falando justamente sobre acepções de pessoas, e quando nós vamos verificar o contexto que Tiago está escrevendo, Tiago está falando sobre uma acepção social, que era o que estava acontecendo dentro da igreja, na época de Tiago. Quando nós iniciamos este estudo, irmãos, nós já verificamos, logo ao analisar a leitura deste texto, a questão dos valores de Deus. Quais são os valores de Deus para a sua igreja? Então nós já tivemos durante aproximadamente uns 500 anos de debate dentro da teologia, dentro da doutrina da salvação, a soteriologia, no que diz respeito à fé reformada e à fé pentecostal, porque a fé reformada, ela crê numa expiação limitada, isso é, o sacrifício de Cristo foi limitado, foi apenas por um grupo específico de pessoas e não por toda a humanidade. E com essa mensagem, então, nós abriríamos uma oportunidade para fazer de Deus um ser que faz acepção. Enquanto Ele escolhe um para a salvação, Ele escolhe outro para a perdição. Seria uma escolha de Deus de forma incondicional e não uma escolha condicionada, que diz respeito também ao nosso comportamento. Então essa batalha teológica, ela já há mais de 500 anos de batalhas, e nós que cremos na mensagem do livre-arbítrio, no arminianismo, a nossa fé crê que Deus não faz acepção de pessoas. Nós pregamos também que o mesmo Deus que não faz acepção de pessoas ordena que a sua igreja também não faça. Então, por este motivo, nós entendemos que este texto de Tiago, ele está segundo os valores de Deus, segundo os valores que Deus ele tem para a sua igreja. Se nós, por exemplo, acreditássemos que Deus ele escolheu uns para a perdição e outros para a condenação, sem dar a eles o direito ou a oportunidade de escolha, então Deus se tornaria um ser que faria acepção de pessoas. Essa é uma argumentação que às vezes vocês podem encontrar no dia a dia, principalmente na evangelização. Alguém pode dizer para você: mas como que eu não vou fazer acepção se Deus ele faz acepção? Ele pode citar textos como da carta aos Romanos, no capítulo 9, como o texto lá de Gênesis, de Êxodo de Faraó, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus escolheu a Jacó e aborreceu de Esaú. Mas nós que estudamos a Bíblia sabemos que há um contexto por trás destes textos. Então há um contexto de um coração endurecido, de um coração desobediente, de uma vida que verdadeiramente não queria servir a Deus. Então Deus ele escolheu, mas segundo a sua onisciência, pela sua presciência, Deus viu o futuro, Deus viu aqueles que haveriam de crer, que haveriam de obedecer, que haveriam de ter uma vida plena na sua presença. Então ele escolheu para que os servisse. Então Tiago ele vai falar a respeito de acepção. Então se o nosso Deus não faz acepção, também a sua igreja ela não pode fazer. É este o tema principal do versículo 1 ao versículo 13 que Tiago ele vai introduzir nessa lição. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago então inicia
dando ênfase ao nome de Cristo como Senhor da glória e dizendo que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se nós estudarmos um pouquinho da história da igreja, nós vamos verificar que sempre na história da igreja a maioria dos cristãos foram pobres, assim como é a maioria em todo o mundo. Uma grande minoria contém um grande patrimônio financeiro, enquanto uma grande maioria retém valores menores. Então a igreja ela é formada de uma classe pobre, e o debate dentro da igreja que Tiago está escrevendo é justamente uma distinção entre a classe pobre. Apesar de haver muitos pobres, mas havia distinção social entre essas classes, porque se nós hoje verificarmos as classes sociais, nós temos classe baixa, classe média e classe alta. É como se dentro dessa classe pobre da igreja houvesse essa diferença de classe média, classe alta e classe baixa. Então as pessoas estavam fazendo acepção dentro dessas classes. Irmãos estavam com um comportamento contrário que a Bíblia ensina, que os apóstolos haviam ensinado, no que diz respeito ao comportamento social dentro da igreja. Então, nós já iniciamos com Tiago dando um exemplo. O exemplo que ele dá é que Jesus, ele é o Senhor da glória. Tiago poderia estar utilizando esse exemplo, que é um exemplo que Paulo utilizou na carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, porque a igreja de Filipos passou uma situação semelhante com essa descrita por Tiago no capítulo 2. A igreja de Filipos, ela estava fazendo diferença, ela estava fazendo uma acepção de pessoas no que diz respeito a valores econômicos. Paulo vai escrever isso no capítulo 2. Paulo tinha recebido a visita de Epafroditos em Roma, e Epafroditos relatou a Paulo justamente o que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos, e Paulo vai escrever. E no capítulo 2, Paulo vai enfatizar justamente este mesmo atributo, este mesmo nome que Tiago vai dar de Senhor da glória. Paulo vai dizer que Jesus, mesmo ele sendo o Senhor da glória, tendo todo o poder e toda a glória, ele renunciou essa glória e veio até a terra em forma de servo. Então ele veio como homem, ele nasceu numa família pobre, cresceu em uma família pobre, família de José e Maria, nasceu em uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha, pode dizer assim, do interior de Israel, uma cidade pequenina, uma vila. Ele cresceu ali, não cresceu em valores econômicos, não nasceu numa família rica da época, mas uma família pobre. Então Paulo vai usar estes argumentos para a igreja de Filipos, e é o mesmo argumento que Tiago ele vai utilizar usando este nome Senhor da glória, dando ênfase aos seguidores de Cristo, que Jesus também, durante o seu período aqui na terra, ele se fez pobre para ensinar a criatura o caminho do serviço, o caminho da obediência ao Criador. Então, da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, fazendo em forma de pobre, renunciando à sua glória, nós temos o mesmo exemplo dele. Se ele foi pobre, nós não podemos de maneira alguma fazer acepção de pessoas dentro da igreja, de forma alguma. O versículo 2 diz: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te abaixo dos meus pés. Então o que estava acontecendo dentro da igreja? Havia essa classificação de pessoas, essa classificação social, pessoas que tinham uma aparência importante, uma aparência de importância no meio daquela sociedade. Nós podemos classificar hoje como políticos, como pessoas, empresários, pessoas comerciantes de alta classe, pessoas que têm um patrimônio financeiro melhor, de classe um pouco melhor do que as demais. Essas pessoas eram tidas na igreja com mais honra do que os demais. E Tiago vai escrever dizendo que isso era errado. Se a pessoa dentro da igreja, independente da sua classe social,
ela tem o mesmo nível diante dos olhos de Deus. E Deus, ele não olha para essas prerrogativas, esses adjetivos que nos é acrescentados, no sentido de que nós, por termos um salário melhor, por termos uma vida financeira melhor, somos tidos em mais honra em detrimento a outros irmãos que têm uma vida financeira menor. Então, quando aquelas pessoas adentravam na igreja com vestes, com vestes bonitas, com anel no dedo, que segundo os historiadores, os anel no dedo da época representavam justamente as altas classes que tinham valores financeiros elevados, usavam anéis para serem notados entre a sociedade. E quando essas pessoas adentravam dentro da igreja, os irmãos estavam fazendo distinção, dizendo a eles: ora, chega até aqui e assenta-te a esse lugar de honra, enquanto as pessoas menores, as pessoas menos favorecidas economicamente, estavam sendo tratadas de forma parcial, eram colocadas em lugares de detrimentos, em lugares daqueles que se assentavam em lugares de honra. E Tiago vai trazer uma advertência aos irmãos, dizendo que não é assim dentro da igreja do Senhor. Antes, todos somos unânimes numa mesma fé, há entre nós o mesmo sentimento, o mesmo amor, e Deus nos vê de uma mesma forma, Ele olha e nos vê no mesmo prumo, numa mesma medida, e que nós não podemos assim fazermos acepções de pessoas. Se nós fazermos assim, nós então vamos fazer acepções de pessoas. Este é um assunto, irmãos, que é um assunto atual, da nossa atualidade, porque nós temos também essas diferenças sociais dentro da igreja, mas de maneira alguma podemos fazer acepção de pessoas, e nem mesmo fazermos grupo de pessoas, grupo de pessoas, de amigos, dizer assim: não, somos mais achegados destes, porque estes têm melhores condições financeiras, vamos nos apegar mais a estes, porque estes têm talvez um português formal, né? Um português formal, um português que não tem nem erros nas palavras, vamos nos agregar a estes, porque estes até para falar tem dificuldade, e nós não podemos fazer isso. Se nós fazermos isso diante de Deus, nós estamos cometendo pecado, e nós estamos fazendo acepções de pessoas, estamos classificando os nossos irmãos. O versículo 4 diz: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? O que Tiago está dizendo? Quando vocês estão classificando esses irmãos dentro da igreja, dizendo para essas pessoas que têm um patrimônio, que têm prerrogativas financeiras melhores do que as demais, dizendo: assenta-te aqui neste lugar de honra, enquanto outros: assenta-te aí nos meus pés, assenta-te em esse lugar inferior, vocês estão com maus pensamentos. Os vossos pensamentos justamente receber algo em troca. Vocês estão esperando de alguma maneira fazer a amizade com essas pessoas, se relacionar com essas pessoas emocionalmente, para que elas possam retribuir de alguma maneira para vós. Então os pensamentos vossos são maus, porque vocês estão fazendo acepção justamente por este motivo, porque vocês aguardam receber algo em troca dessas pessoas que têm um patrimônio favorecido. E este sentimento, Tiago vai dizer que é um sentimento pecaminoso, e isto nós devemos adotar tanto na nossa vida individual, como na forma coletiva da igreja, principalmente o ministério, que ele se relaciona com órgãos federais e estaduais, para que não possa permitir adentrar dentro até mesmo do ministério essas prerrogativas de fazer favorecimento a uns em detrimentos a outros. Então, dentro da igreja, nós somos um único povo, um povo lavado e comprado pelo sangue de Cristo, temos uma única importância, nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos de uma mesma forma, diferente da classe social. Se esse irmão ele tem vestimentas inferiores, às vezes vestimentas até mesmo
rasgada pela sua condição financeira, mas este irmão, ele está aqui para servir, ele deve ser abraçado. E justamente por isso, irmãos, nós devemos abraçá-lo, porque se ele vem e ele tem essa necessidade, é o momento da igreja abraçar e demonstrar o amor que há no coração do nosso Deus. Versículo 5: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Aqui Tiago está utilizando uma situação que acontecia na sua época, que os ricos da época, eles arrastavam os pobres para os tribunais. Eram senhores latifundiários, pessoas que tinham grandes propriedades de terra e que eles faziam contrato com esses trabalhadores, e às vezes esses trabalhadores eles pegavam pequenos empréstimos com esses seus senhores, e depois esses senhores levavam estes homens até os tribunais. Só que esses salários eram salários injustos, esses salários não eram salários proporcional com aquilo que as pessoas exerciam, que estavam trabalhando, com as suas funções que elas estavam trabalhando. E estes homens, mesmo assim, com todos estes critérios, de forma injusta, eles ainda levavam estes pobres até os tribunais para apresentar aos juízes da época, para que ali pudesse extorquir aquela pessoa até o limite. Tem uma frase muito conhecida de Clemente de Alexandria. Ele, passando por uma casa muito grande de um desses senhores, ele olhou para aquela casa e disse a seguinte frase: quantos trabalhadores você defraudou para que você construísse essa mansão? Quantos homens você espancou para que você pudesse ter esse dinheiro no seu bolso? Quantos homens, quantas pessoas foram roubadas, foram frauduladas? Quantas pessoas hoje estão empobrecidas para que os seus cavalos tenham ferraduras de ouro? E ele disse assim: para vós, mesmo a morte não poderá vos livrar dos vossos acusadores, porque mesmo depois de morto, passará alguém no seu túmulo, irá apontar o dedo e dizer: aqui foi um homem que ele roubou das pessoas para que ele pudessem ter dinheiro no seu bolso. Então, Tiago está dizendo que esses homens dentro da igreja, quando eles adentravam dentro do seio da igreja e as pessoas faziam acepção, estavam justamente invertendo os valores, porque enquanto os pobres deveriam ser abraçados, deveriam ser dado o amor de Cristo, mostrado a eles o afeto do Evangelho, estavam justamente fazendo o contrário. Estavam pegando aqueles homens que eram ricos, homens que eram injustos, que não tinham uma vida transformada, não tinham uma vida regenerada, que não tinham uma vida santificada e que viviam injustiça nas suas práticas comerciais, e estavam abraçando eles e dando a eles melhores qualidades, melhores oportunidades dentro da igreja, dando a eles lugares de honra em detrimento aos pobres. E Tiago está dizendo: vocês estão invertendo os valores, porque estes homens, eles têm prejudicado vocês, estes homens, eles têm feito coisas prejudiciais a vocês, e mesmo assim vocês o abraçam em detrimento daqueles que são pobres, mas que estão servindo a Deus com fidelidade. Então não pode haver essa acepção, nós não podemos fazer uma balança desonesta. E existem homens, existem líderes espirituais que têm este entendimento, que já orienta a sua igreja com base nesses ensinamentos bíblicos. Porventura, não blasfemam eles o bom nome sobre vós que foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago, ele vai começar a dar exemplos nas Escrituras da base errônea que os irmãos estavam tendo. Tiago cita um mandamento da lei real, e ele vai dizer assim, que se nós não amamos o nosso próximo, nós não estamos cumprindo este mandamento. Se nós fazemos acepções de pessoas,
nós não estamos cumprindo o mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mas aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Aqui Tiago ele traz uma avaliação para nós fazermos de cada indivíduo, de forma individual, de forma coletiva na igreja. Estes mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele diz, a mesmo mandamento que está escrito, para não cometer adultério, é o mesmo mandamento, não matarás. Porque se você faz acepção de pessoas, se você está descartando o seu irmão, você não está tratando ele com zelo, você não está tratando ele com carinho, você não está tratando ele com amor, você não está tratando ele com afeto, e fazendo isso você está matando ele. Então Tiago ele vai adentrar dentro deste mandamento, que é justamente o que Jesus fez no Sermão do Monte. Ele pegou os mandamentos e ele esclareceu à vista de todo o povo, como se ele pegasse um versículo bíblico e destrinchasse este versículo e explicasse este versículo. Tiago está fazendo justamente isso, está aprofundando dentro do sentimento da lei, e diz que é essa revelação do Evangelho para nós, dizendo, olha, se você não trata o teu irmão com amor, com o mesmo amor que você trata o próximo, você está matando ele, e fazendo isso, você está se tornando transgressor da lei, você está desobedecendo a Deus, porque você está matando o teu irmão, você está ferindo o seu irmão, por não estar amando ele, e não estar tratando ele com afeto. Então este é um assunto muito sério. Se nós verificarmos nessa manhã o nosso coração, tenho certeza que às vezes nosso comportamento precisa ser mudado, nós precisamos melhorar em alguns critérios, precisamos às vezes olhar alguns irmãos de forma diferente do que vimos observando, tratarmos com o mesmo carinho, com o mesmo amor, não ter grupo seletivo dentro da igreja, um grupo A, o grupo B, o grupo C, como havia dentro da igreja de Corinto, um era do grupo de Cefas, outro do grupo de Cristo, outro do grupo de Apolo, outro de outro grupo, e essas acepções dentro da igreja causa detrimento, essas acepções esfria a fé, não permite que Deus traga um avivamento individual, um avivamento coletivo. Então é necessário que nós verdadeiramente amamos o nosso próximo, e este amor está baseado em um desses critérios, que é justamente não fazer acepções de pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoa, nós estamos deixando de amar, nós estamos deixando de zelar, nós estamos deixando de abraçar uma alma que Deus trouxe para o seu reino, para o servir. Nós devemos fazer isso com todo o nosso coração. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O que Tiago vai dizer que é justamente essa liberdade que nós temos no Evangelho. Se nós observarmos lá no Éden, nós vamos ver que Deus colocou lá Adão e Eva, e Deus deu uma ordem para Adão. Apenas um único não comerás desta árvore que está no meio do jardim, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Você vê que quando Adão ele comeu da árvore, Adão estava vivendo ali uma espécie já de graça, ele vivia uma liberdade com Deus, mas quando ele comeu daquela árvore que Deus disse que não era para comer, automaticamente veio sobre ele a consequência do pecado. Então tornou-se o que? Em desobediência. É justamente isso que Tiago está dizendo. Nós temos uma lei da liberdade, que é a lei de Cristo. Nós estamos livres para servir a Deus, livres para estarmos na presença de Deus, para estarmos fazendo a sua obra, para estarmos na sua presença em serviço. Mas se nós fazemos acepção de pessoa, nós quebramos essa lei da liberdade. Nós já não estamos conforme mais essa lei da liberdade. Essa lei que Deus nos deu está sendo quebrada. Então nós nós vamos ser o quê? Julgado por essa lei. Porque essa lei foi nos dada para sermos para nós como liberdade, mas vai nos tornar como juízes. É isso que Jesus disse quando ele disse que a palavra julgará no último dia. Porque a palavra foi dada para a nossa liberdade, mas enquanto o homem ama mais as trevas do que a luz, vem essa lei da liberdade e o julga no último dia. Então nós temos liberdade para servir a Deus,
liberdade para o servir, mas quando fazemos acepção de pessoas, quebramos essa lei da liberdade. Porque o juízo... O irmão quer perguntar algo? Ah, glória a Deus. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O que Tiago vai dizer que justamente é o quê? É que no dia do juízo, haverá um juízo para essas pessoas que fazem acepção. Então é algo muito sério, é algo que nós devemos realmente observarmos, devemos realmente a cada dia verificarmos e analisarmos a nossa vida conforme o Evangelho de Cristo, para que de fato nós não estejamos fazendo acepção de pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro do ministério. Quando nós olhamos para o campo, como é o campo de Tangará da Serra, nós temos pastores auxiliares distribuídos em várias localidades. Se um membro da igreja, qualquer membro, ele faz detrimento de um pastor, que está, por exemplo, como aqui na subsede, pastor Amado, e faz um detrimento de um pastor que está, por exemplo, em uma das agrovilas, ele faz acepção, no sentido de prioridades, ele já está diante de Deus cometendo um pecado. Porque a mesma honra que é dada para o pastor lá na agrovila, a mesma honra que é dada para o pastor Amado aqui. Então não pode haver detrimento no sentido de que, porque o pastor está numa congregação menor, às vezes de 20, 30, 40 membros, ele tem inferioridade a um pastor que está na frente de um rebanho de 1000 membros. Não há diferença, para Deus não há diferença. Foi dado a ele aquela função, aquele trabalho para ele exercer, e Deus o capacitou para fazer aquela obra. Mas não há acepção de pessoas, e nós não podemos fazer essa acepção como membros. Nós vemos isso às vezes entre comentários, entre membros, e essa acepção, ela não pode haver. Eu gosto muito do pastor fulano, mas eu não gosto do pastor ciclano. Esse sentimento já é um sentimento de acepção, essa pessoa já está caminhando para a perdição, e às vezes ela não está percebendo. Este sentimento não pode haver dentro da igreja, tem que ser um único amor, um único afeto, um único sentimento, aleluia, entre todos nós. Glória a Deus. Eu sinto uma graça de Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1 da lição está falando sobre a imparcialidade da fé. Ele vai iniciar definindo o conceito de imparcialidade. Ele vai dizer que conforme o dicionário é definido como caráter ou qualidade do que é imparcial, equidade, isenção, neutralidade. Isso quer dizer que trata-se de uma pessoa que em determinada situação assume uma postura neutra, capaz de fazer julgamentos de maneira justa, ou seja, sem tomar partido, ou um outro indivíduo. Então, a pessoa que ela é imparcial, ela é uma pessoa neutra, ela é uma pessoa que ela consegue olhar para um irmão da mesma maneira que ele olha para outro irmão. Eu lembro uma vez que um jovem chegou em mim e disse bem assim para mim: Marcos, eu não sei porque todo mundo gosta de você, onde você vai todo mundo te abraça, todos os irmãos te tratam com carinho, rapaz, eu não sei o que acontece. Falei, varão, é porque uma que eu sou humilde e outra que eu não faço acepção. Se você fazer acepção entre uma classe e outra, por exemplo, eu sou jovem, vou andar só com jovens pregadores, não vou andar com jovens novos convertidos, isso não existe. Eu, como jovem, eu tenho que me relacionar com toda a comunidade cristã, tanto com os jovens que são espirituais, como aqueles jovens que precisam de auxílio espiritual, porque é justamente esse que precisa de auxílio espiritual que eu preciso auxiliar. Então, nós não podemos fazer acepção, nós temos que ser neutro no nosso julgamento, precisamos olhar com imparcialidade, sem fazermos acepção, sem fazermos algo parcial entre os irmãos. Sim. 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 Com certeza. Glória a Deus, é verdade. Sim, é verdade, irmão. E é justamente, Deus deu uma ordem a Jeremias justamente para se achegar no meio do povo. Então, é algo que acontece nos nossos dias,
é algo importante que o evangelista irmão Ismael apresentou, que é justamente esse assunto que nós estávamos falando a respeito de fazer a acepção, principalmente no sentido de espiritualidade. O irmão, ele é um homem muito usado por Deus, né? Eu vou andar juntamente com ele, porque ele tem revelação, Deus usa ele na revelação, na profecia, nos dons espirituais, enquanto faz detrimento de outro. Isso não pode acontecer, irmãos, e nós não devemos também andar atrás de sinais. A Bíblia diz que os sinais, eles seguirão os que creem. Se nós cremos, se nós temos uma vida de obediência, de serviço a Deus, com fidelidade, esses sinais eles vão te seguir. Você pode caminhar em qualquer lugar, que Deus ele vai utilizar o A, o B, o C e o D para falar com você. Não é só uma pessoa específica, não é só alguém específico que é usado somente naquela área. Os dons foram dados justamente para trazer esta edificação na igreja, e são variedades de dons, com variedades de pessoas, até para que nós não tomamos isso por motivo de vanglória. Então não pode ter esse conceito de imparcialidade. Temos que ser neutro no nosso julgamento e precisamos abraçar todos de igual forma, todos com o mesmo sentimento. É o que o evangelista Ismael apresentou muito bem ali. A imparcialidade da fé, ainda no tópico primeiro, entre os crentes em Cristo, no meio do povo que se diz nascido de novo, é de se envergonhar que haja o comportamento de discriminação ou favoritismo social. Quando se trata de fé ou valores espirituais, não tem prerrogativas humanas. O valor espiritual de um ser humano é a presença de Cristo que nele habita, e em Jesus todos são iguais. No livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 11, Moisés toma soma dos filhos de Israel, de 20 anos para cima. Deus exigiu que cada um dos que fossem contados daria ao Senhor um valor pelo resgate da sua alma. O valor exigido não era grande, e metade de um ciclo. Não se tratava do imposto que se pagava de acordo com as posses, mas, na verdade, da igualdade de todos os homens perante Deus. Alguém, por ser pobre, não pagaria menos, e nem por ser rico pagaria mais. Aos olhos de Deus, o pobre é igual ao rico, e o rico não pode comprar o favor de Deus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o motivo, irmãos, de nós fazermos a acepção é motivo de se envergonhar. A igreja, quando ela tem essa situação vivendo dentro do seu seio, dentro do seio da igreja, a igreja ela tem que se envergonhar com um sentimento desse. Porque não pode haver no nosso meio sentimento de acepção de pessoa. Se há motivo realmente de nós nos envergonharmos, e nós nos arrependermos e tomarmos uma nova posição. Foi apresentado aqui um exemplo da lei, no que tange o sentido de igualdade social perante Deus, e este versículo está bem aplicado dentro do conceito de acepção de pessoa. E eu quero fazer aqui apenas uma observação, porque quando você vai estudar a lei, dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para o povo de Israel, você vai observar que Deus ele não deixa a acepção de pessoa, mas Deus também sabe aproveitar os níveis socioeconômicos do seu povo. Por exemplo, quando você tinha um sacrifício, que nem, por exemplo, o sacrifício do holocausto, lá no capítulo 1 de Levítico, você vai observar que Deus ele classificava classe alta, classe média e classe baixa. Se uma família ela não tinha condições de levar um novilho, um boizinho de 1 ano de idade, macho, para ser sacrificado, ele levava um cordeiro ou um cabrito. Se ele não tinha condição de levar um cordeiro ou um cabrito, então ele levava um pombinho. Então nós precisamos verificar que Deus ele não faz essa acepção, mas que Deus também ele quer utilizar os recursos daqueles que são mais favorecidos para que a obra seja desta forma abençoada. Então é uma forma também do crente glorificar a Deus e adorar a Deus, mas Deus ele quer que todos sejam unânimes também para abençoar, para trabalhar e para servir a Deus de uma mesma forma. Não há imparcialidade na nossa fé. O 3, o tópico 1, todos somos iguais perante Deus. As reuniões da igreja, seja no templo ou em outro lugar, devem se transformar em um local agradável, ambiente regrado de amor e acolhimento, onde o amor de Deus possa se manifestar livremente e todos serem tratados com igualdade.
Em sua época, Tiago denunciou que havia a prática de acepção de pessoas na congregação. Ele cita um exemplo: se entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, a esse é oferecido um lugar de honra. Ao adentrar na mesma reunião, algum pobre, com sórdido traje, é deixado de pé ou assentado no chão, Tiago questiona: porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos? Sobre essas questões na atualidade, como tem sido em nossas congregações? Temos tratado a todos com igualdade? Somos filhos representantes de Deus e Ele não faz acepção de pessoas. Então, novamente aqui, ele vai falar a respeito do sentimento de acolhimento, de amor, de livremente tratar todos com a mesma igualdade. Um sentimento de um coração realmente transformado, de um coração que realmente aprendeu a amar a Deus e que aprendeu a amar o povo de Deus. O amor, ele é um relacionamento contínuo entre a igreja e o seu noivo, que é Cristo. Esse relacionamento, ele é contínuo dia após dia. E esse relacionamento, ele é também dentro da igreja, entre a própria igreja, entre próprios irmãos. Esse relacionamento, a cada dia, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser aprimorado, e sempre com amor, manifestando amor, um ambiente agradável, um ambiente de acolhimento, um ambiente de braços abertos. Então, se chegar alguém que, por exemplo, chegar uma pessoa com sórdidos trajes, uma pessoa que, vamos dizer assim, um mendigo, chegar na porta da igreja, se ele não fazer bagunça, nós devemos colocar ele no banco, orientar ele a glorificar a Deus, porque Deus pode fazer uma grande obra. Eu ouvi um testemunho, e isso foi da boca do próprio pastor que testemunhou, um pastor da Só Senhor é Deus. Ele testemunhou que ele estava à frente da obra, e ele saiu para fora na porta da igreja, chegou um mendigo, e aquele mendigo chegou e pediu para utilizar o banheiro da igreja. E o pastor, ele endureceu o coração, porque ele estava muito embriagado, o mendigo, e não deixou, porque achou que ele ia fazer sujeira, bagunçar, e não deixou ele utilizar o banheiro. Passado alguns anos depois, no mesmo ministério, Deus levantou o mendigo foi pregar na igreja dele, chegou lá, o mendigo falou para ele que ele não deveria ter tido aquele comportamento e fazer acepção de pessoas. Então, Deus deu uma lição para ele, para que ele pudesse não fazer acepção. E eu ouvi ele mesmo testemunhando esse testemunho, ele dando o exemplo para a igreja, porque é um assunto sério, e às vezes nós fazemos distinção, nós devemos acolher e abraçar. Juízes de maus pensamentos. Os cristãos estavam fazendo um julgamento incoerente, embasados em padrões falsos, com motivações erradas. Então, padrões falsos e motivações erradas. Por quê? Justamente porque eles esperavam que através destes grupos, através dessas prioridades que eles estavam escolhendo, eles iriam ter algum retorno positivo. A visão deles já eram essa. Então, eram padrões falsos e motivações erradas, segundo a Bíblia. Segundo o comentário Bacon, os falsos padrões eram que as vestimentas finas são marcas de homens finos, e roupa comum significa caráter comum, que a riqueza é um marco do valor das pessoas, que a posição fazia diferença na aceitação da igreja, que sistemas de castas sociais e econômicas são aceitáveis para Cristo e apropriado para a sua igreja. Esses ou pensamentos semelhantes são falsos e desagrada a Deus, que nos vê pelo que somos interiormente, não pela nossa aparência. Então, jamais devemos olhar para pessoas que chegam, que têm padrões elevados, e hoje nós poderíamos citar exemplos de padrões elevados, de irmãos dentre nós, que têm uma vida financeira mais elevada, que têm padrões financeiros mais elevados, homens que têm fazenda, homens que têm grandes propriedades, homens que são grandes comerciantes, homens que são grandes empresários, homens que têm um padrão de vida diferencial, mas quando nós fazemos acepção, e ouvi um pastor testemunhando, não me recordo se era o pastor Amado ou o pastor Silas que testemunhou, a respeito de um homem que chegou na sede, os irmãos fizeram uma acepção daquele homem, o homem foi embora e não voltou mais, foi congregar em outro lugar, porque justamente por ele ter uma condição financeira melhor, os irmãos chegavam, abraçavam ele, e ele observava que as pessoas que eram mais inferiores, os irmãos não pegavam na mão e não abraçavam. Então ele começou a observar que o padrão
financeiro dele, o nível social dele estava influenciando dentro da igreja, e ele se sentiu constrangido a ponto de ir para outra congregação, e para outro local para cultuar a Deus. Então, nós não devemos fazer essa acepção. Pode ser o irmão com trajes esplêndido, está dentro da igreja, você vai tratar ele da mesma maneira que vai tratar o irmão mais simples que tiver dentro da congregação. Se nós fazermos isso, são falsos e desagrada a Deus, porque o caráter de Deus ele não faz acepção de pessoas. O tópico 2 fala sobre a soberania e a escolha de Deus. Eu quero perguntar se os irmãos têm alguma pergunta, os irmãos querem comentar algo a agregar para a amada igreja, os irmãos ficam à vontade. Tópico 2, a soberana escolha de Deus. Na perspectiva teológica, soberania é a expressão usada para se referir ao poder ilimitado de Deus. Soberano é aquele que tem poder e autoridade para exercer domínio. Deus é soberano, transcende todas as coisas e aquilo que lhe apraz. Então, a questão da soberania, irmãos, é um dos temas, por mais que às vezes os irmãos não tenham ouvido muito, mas é um dos temas mais debatidos dentro da igreja do século 21, do século 20, do século 19, é a questão da soberania de Deus. Nós cremos, nós confiamos na soberania de Deus, nós sabemos que Deus ele é soberano. Um exemplo, essa pandemia está debaixo do controle de Deus, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Nós cremos que durante a história da igreja, aquilo que Deus já falou vai acontecer, que Deus é soberano, tudo está diante da soberania do Senhor, mas dentro dessa soberania, Deus deu ao homem o direito do livre-arbítrio. O homem deve escolher e servir a Deus pela lei da liberdade, com liberdade. Ele deve servir a Deus com um coração voluntário, com um coração totalmente entregue a Deus, algo total, algo completo, mas algo que não é Deus que está te forçando a ser. Não é Deus que te forçou ou que te amarrou para ser, não, é algo voluntário. Deus te fez, te criou e te deu a oportunidade para servi-lo. Então nós cremos na soberania de Deus, mas dentro dessa soberania nós cremos no livre-arbítrio. Então Deus escolheu os pobres. Por que Deus escolheu os pobres? Não se pode negar que ao longo da história da igreja, muitos ricos têm sido alcançados pelo poder soberano da palavra de Deus. Todavia, Deus tem um olhar voltado para aqueles que têm um coração quebrantado e que busca se refugiar nele. A maioria dos que possuem riquezas põe nela a sua confiança, enquanto, diferentemente, muitos pobres buscam o socorro em Deus. De acordo com a sua soberania, quis Deus escolher os pobres deste mundo, como afirma Tiago. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Deus tem um cuidado especial com os pobres e sempre tem uma mensagem para eles. Em toda a história da igreja, frequentemente o número maior de homens e mulheres ricos na fé, cheios do Espírito Santo, usado com os dons espirituais, são pobres financeiramente. Por que, irmãos, que Tiago utiliza esse argumento pelo Espírito Santo de que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Justamente por este motivo. Deus, ele vê o futuro, ele sabe que o homem que é pobre, o homem que não tem recurso financeiro, por exemplo, conversando com a irmã Délia um dia, ela disse que quando ela morava no sítio e os filhos dela ficavam doentes, ela dobrava o joelho por volta das 3 horas da manhã e orava até às 6 horas da manhã, porque ela não tinha recurso financeiro, às vezes por uma dor de cabeça, uma pequena febre, qualquer algo desse sentido, ela não tinha remédio para tratar as crianças. E qual era o remédio que restava para ela? Era justamente a oração. Era o único recurso que ela tinha, era Deus. Então, o pobre deste mundo, a pessoa que ela está à parte de valores financeiros, ela carece, ela tem uma dependência maior de Deus. Mas essa é uma regra geral? Não, a Bíblia não coloca isso como uma regra geral. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram ricos, mas homens que tinham uma vida totalmente entregue e confiavam em Deus e não confiavam na sua riqueza. Nós temos exemplos de Jó, temos outros exemplos. Até eu estava num sítio lá na São Jorge, essa semana passada, e tinha lá conversando com o irmão, e o irmão ele tem um padrão um pouco financeiro melhor, e ele citando esse exemplo, falou, Marcos, se eu sair daqui, por exemplo, de caminhoneta e for para São Jorge, eu passo por meio dessas
dessas casas, eu não paro em casa nenhuma. Eu vou passar direto, vou até a São Jorge, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou voltar para minha casa e pronto. Agora, se eu tiver de a pé, não. Eu vou passar pela casa de uma pessoa, vou saudar ela, vou ter a oportunidade, Deus vai me abrir uma oportunidade de falar uma palavra de Deus para aquela pessoa, vou comentar algo a respeito daquela pessoa. Aí eu, conversando com ele, eu disse a ele que mesmo uma pessoa tendo uma caminhonete, ele poderia parar a caminhonete. Só que isso tem que estar no coração, porque ele precisa parar a caminhonete lá, se relacionar com aquela pessoa, conversar com ela, falar do amor de Deus. Então o patrimônio financeiro, irmãos, ele só vai prejudicial quando a pessoa ela se agarra no dinheiro. Por isso que Jesus chama Mamon o Deus desse século, o dinheiro o Deus desse século. Por quê? Porque as pessoas abraçam nela. São um sistema que é chamado lá no Apocalipse de Babilônia. É um sistema de corrupção financeira, de corrupção política, de corrupção religiosa, pessoas que se abraçam e se apegam no dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Se ele não tiver dinheiro, ele se desespera. Tem pessoas que se matam quando ela leva um prejuízo financeiro, porque ela perde a esperança, ela perde a expectativa de vida. Por quê? Porque ela não crê que Deus é poderoso para fazer o milagre. Então essas pessoas que são pobres, essas pessoas que têm essa carência, elas confiam mais no poder de Deus. Então por isso que Deus as escolheu. Mas é uma escolha condicionada. Por quê? Porque eles estão carentes e eles querem isso. Eles desejam isso. Então o pobre, ele sempre vai necessitar e ele sempre vai carecer mais dos cuidados de Deus do que o rico. Então no momento de qualquer adversidade, ele vai se dobrar e buscar a Deus. E são poucos os ricos que entendem isso. Se todos os irmãos entendessem isso, talvez Deus poderia deixar todo mundo rico. Mas por que Deus não deixa? Porque às vezes a pessoa não entende. Se Deus entrega, igual um exemplo, eu estava com um jovem uma vez, evangelizando, ele estava bem animado, estava firme, aí o pai dele veio e deu para ele um carro, para ele. Quando deu o carro para ele, deu para ele uma fatia proporcional de dinheiro. Quando ele viu aquele carro e o dinheiro na mão dele, o homem desesperou. E eu disse para ele, falei para ele assim, amado, não faça o que você está querendo fazer, porque se você fazer o que você está tentando fazer, você pode tornar-se um Mefibosete, você pode tornar-se manco para o resto da vida. Se você leva uma queda agora na sua vida espiritual, você pode talvez nunca mais conseguir se colocar de pé. Expliquei para ele, mesmo assim, por causa do que? Ele estava firme, até então estava firme, estava animado servindo a Deus. Recebeu o carro, recebeu o dinheiro, o homem perdeu a noção do evangelho, largou tudo e foi para o caminho da desobediência. E de fato, até hoje, não voltou mais para os caminhos do Senhor. Então, isso é algo sério. Deus às vezes quer abençoar, Deus quer proporcionar algo para a igreja, mas a igreja às vezes não está preparada para receber. A igreja precisa se preparar, ter um coração totalmente entregue e voltado e completamente dedicado a Deus e confiar totalmente na fidelidade de Deus, para que Deus possa fazer. Eu estava vendo um vídeo daquele Hudson Taylor, um missionário na China, e eu fui impactado olhando aquele vídeo. Por quê? Porque Hudson Taylor, ele foi para a obra de missão, justamente algo totalmente pela fé, foi para o interior da China, e ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, e mesmo assim ele lá de joelho dobrado, orando e buscando a presença de Deus. Então o comentarista, ele citou uma frase que deram a Hudson Taylor: será que Deus pode confiar na fidelidade de um homem? Por quê? Porque Deus confiou na fidelidade daquele homem. O homem foi sem nada no bolso, o homem viveu só pela fé, perdeu a família, mas até hoje uma grande quantidade de pessoas que estão na China descenderam da fé deste homem. Por quê? Porque Deus confiou na fidelidade deste homem. Se Deus hoje pudesse confiar na nossa fidelidade, qual seria os critérios, a resposta que Deus nos daria? Então, isso é algo que me impactou, porque se Deus olhar para um homem comum, um homem pecador, um homem que teve um novo nascimento, e dizer para ele, e dar a ele confiança, confiar nesse homem, a ponto desse homem perder esposa, perder filhos, mas ele não largar a fé, não largar a cruz, mas seguir o seu caminho até o final. Isso é o que Deus quer que nós fazemos, nós confiamos totalmente nele. Então por isso Deus ele fez essa escolha dos pobres, porque os pobres confiam totalmente no Senhor. Pobreza e nem riqueza têm valores eternos. A pobreza sempre é resultado negativo, sobrevindo de desastres naturais que conduz às más colheitas, através de invasões de inimigos, de usuras extorsivas dos mais ricos e também da preguiça. Quando Tiago fala sobre os pobres, se refere às pessoas sem qualquer recurso financeiro,
ou aqueles que vivem com pouco dinheiro e que por muitas vezes são menosprezadas por algumas pessoas que são mais abastadas. Portanto, isso não significa que os pobres irão automaticamente para o céu e os ricos para o inferno. Os pobres reconhecem com mais facilidade as suas impotências e assim percebem mais fácil sua necessidade de salvação. Tanto o Antigo Testamento reconhece que a riqueza muitas vezes é resultado de bênçãos da parte de Deus, contudo a Bíblia expõe que o acúmulo de riquezas materiais arrasta consigo muitos perigos, ao risco de esquecer-se de Deus e confiar nas posses, trazer consigo o orgulho, o materialismo, isto é, fazendo das riquezas o centro de seus interesses, sufocando a palavra de Deus, de modo que a mesma fica infrutífera na vida do indivíduo. Então, sim. Verdade. Jesus. É verdade. É verdade. De fato, irmão Ismael. Então, de fato, irmãos, nós precisamos observar que o pobre tem essa dependência. O Ismael colocou que a mulher gastou tudo que ela possuía, e depois, quando ela não tinha recursos mais, ela correu quem? Atrás do socorro de Deus. Então, de fato, esse é um exemplo muito abrangente na Escritura, e algo aqui que o comentarista ele deixa para a gente, que é justamente isso. Pobreza, irmão, e nem riqueza têm valores eternos. Então, nós precisamos entender que o pobre, não é porque ele é pobre que ele já é salvo. Não é porque ele é pobre que, por exemplo, lá, se nós pegarmos o Sermão da Montanha, Jesus fala, bem-aventurados os pobres, né? Porque eles herdarão o reino de Deus. Mas esses pobres ali, não é pobre no sentido de pobreza material, é um pobre no sentido de necessidade de Deus. É uma pessoa que ela é necessitada da presença de Deus, necessitada do poder de Deus. E algo que o comentarista coloca, que é justamente o quê? O homem que é rico, ou o homem que ele acrescenta muitas riquezas, ele traz consigo muitos perigos, que é o quê? O materialismo, o orgulho, a soberba, a arrogância. Aí ele entra pelo caminho da acepção, aí ele já está num nível, um patamar mais elevado, ele já olha o irmão já inferior, porque ele já está numa classe social mais elevada, ele já não quer, às vezes porque ele fez uma boa faculdade de português, ele já não quer comunicar com o irmão que tem um português informal, porque senão ele vai perder o vocábulo dele. Aí ele já começa a fazer acepção, ele começa a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e aí ele começa a entrar por um caminho de perdição, e aí é justamente isso que ele está colocando aqui, que nós devemos ter esses critérios para que nós não possamos cair nesses perigos, que são perigos realmente contundentes com aquele que tem riqueza material. Se o homem não cuidar, se o homem ele realmente não tiver um coração apegado a Deus, e se apartar o coração daquilo que Deus lhe agregou, ele acaba adentrando por caminhos de desobediência, por caminhos que vão desagradar a Deus e pode até mesmo perder a salvação. Tem um exemplo lá da parábola de Jesus, né, a respeito do semeador, que semeou no meio dos espinhos. Os espinhos mostram justamente isso, o glamour dessa vida, a riqueza dessa vida, é a luxúria dessa vida, é tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar, que o mundo pode proporcionar ao homem, e quando o homem entra por esse caminho, a sua fé ela começa a ser abafada, e ela não é de um dia para a noite que ela é abafada, ela vai sendo abafada aos poucos. Aos poucos o homem começa a ficar mais gelado, mais frio espiritualmente, ele começa a fazer acepção de um, acepção de outro, ele vai indo, até chega num patamar de orgulho e de soberba, que endurece o coração, igual endureceu o coração de Faraó. Então é uma situação que nós devemos avaliar, e algo que ele coloca aqui, que é justamente o pobre, não é que ele não pode ser rico, ele tem que trabalhar, ele tem que conquistar, ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar, ele tem que correr atrás, porque a Bíblia ordena isso, mas quando Deus agregar, que isso não suba para o coração do homem, e que isso não possa fazer diferença entre os irmãos. Sim.
Sim. Sim, de fato. Glória a Deus. Sim, amado. É os pobres de espírito, os carentes do Senhor. Tópico 3, a lei real e a lei da liberdade. A expressão lei real é melhor compreendida quando observamos dois vocábulos gregos. Nomos, que traz a ideia de um prescritivo, isto é, regulamentar, lei geral ou especial. Temos como exemplo a lei de Moisés, lei do Evangelho, até mesmo um princípio. Esse princípio aqui, amados, que ele vai aplicar, é justamente, desta forma, subentende-se a lei da liberdade, isto é, a liberdade sem restrição, para fazer como se bem entende, assim como podemos entender a liberdade submetida em uma lei. É justamente o que nós temos a liberdade de servirmos a Deus, não imposta, não uma obrigação que foi imposta por Deus, como você colocar um freio na boca de um cavalo e dizer para ele, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Deus não quer isso de nós. O que Deus quer de nós é justamente essa lei da liberdade, que nós tenhamos um coração voluntário para servir a Deus, que seja algo totalmente voluntário, que seja um coração totalmente disposto a servir a Deus, e que não seja um coração apegado, um coração que Deus tenha que fazer o que fez com o profeta Jonas, ter que criar toda uma situação de prejuízo para tentar trazer com que a pessoa venha ouvir a voz dele. Então Deus não quer isso, Deus quer que nós de fato venhamos a servi-lo com liberdade. É uma lei da liberdade, é uma lei de amor, é uma lei de um coração voluntário para nós servirmos a Deus. Entendendo a lei real é a lei de Jesus, nosso grande rei, que conclamou dizendo, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Levítico 19, 18, encontramos um resumo bem definido desta lei. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo reforçam este mandamento, originalmente contido em Levítico. É dever de cada cristão tratar os seus irmãos, sejam ricos ou pobres, do mesmo modo que gostaria de ser tratado. Neste grande mandamento, Jesus afirmou o cumprimento de toda a lei. Tiago esclarece que a transgressão dessa determinação nos faz culpado de todas. Então, se nós quebramos este mandamento da lei real de amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos quebrando todos os mandamentos do decálogo, todos os mandamentos de relacionamento, todos os mandamentos que Deus ele instituiu para a sua igreja. É o exemplo que eu dei de Gênesis. Temos uma liberdade, mas essa liberdade ela é condicionada aos mandamentos de nossa obediência. Entendendo a lei da liberdade, nas cartas de Paulo podemos compreender que a salvação é um dom da graça através da fé. Mas como cristãos é o nosso dever cumprir fielmente a lei de Cristo. Nesta lei fomos libertos do legalismo e da cerimônia da lei mosaica. Paulo deixou bem claro em seus ensinamentos que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, para nós finalizarmos, irmãos. Vou dar um exemplo. Se no dia do tribunal de Cristo, nós fomos levados diante da presença do Senhor, segundo a Escritura, será observado as nossas obras, se ela foi de palha, de feno, de ferro, de bronze, de prata, de ouro. Deus vai jogar nossas obras no fogo e vai ver o que daquelas obras de fato foi feita conforme a orientação e a vontade de Deus. Se Ele pegar as nossas obras, no que se diz respeito a amar o próximo como a ti mesmo, e jogar no fogo, será que nós vamos receber ouro? Será que nós vamos receber prata? Será que nós vamos receber bronze? Será que nós vamos receber palha, que vai queimar e não vamos receber nada? Será que a nossa vida de fato, nós estamos cumprindo este mandamento da lei da liberdade de amar o nosso próximo como a nós mesmos? Será que nós, como obreiro da casa de Deus, nós de fato, quando chegar no último dia, vai jogar nossas obras, vai ser ouro ou vai ser palha? Independente da função, do cargo, da ocupação que Deus colocou o homem para fazer, se ele é um pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil, se ele é um cooperador, o serviço que foi dado para ele vai ser jogado no fogo e vai ser avaliado se ele fez obras de ouro ou se ele fez obras de palha. Essas obras serão verificadas e avaliadas. Se nós de fato amamos o nosso próximo como a nós mesmos, a nossa obra será uma obra de ouro. Deus ele vai nos galardoar, porque houve o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus nos nossos corações. A graça de Deus não cancela o nosso dever de obedecer aos mandamentos de Cristo, porém nos dá uma nova base. Qual é essa base? A base da liberdade. Jesus pega todos os mandamentos e crava no coração do ser humano, coloca dentro da alma do homem
para que o homem tenha liberdade de servir a Deus. O homem agora está livre para glorificar e adorar o nome do Senhor. Não é um conjunto de regras, mas é a lei da liberdade que cumprimos voluntariamente, com alegria, por amar a Deus e sermos ajudados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, amado.